mais uma aula, nossa primeira aula aí de ciências, 8º ano. O assunto de hoje é células. Células do corpo humano. Nós somos seres vivos e, como ser vivo, somos formados por células. A célula é a unidade viva, constituinte de todos os seres vivos. Significa dizer que todos os seres vivos são constituídos por ela, pelo menos por uma única célula, como é o caso de bactérias e protozoários, entre outros seres vivos. A célula é a unidade estrutural dos seres vivos, ou seja, todas as estruturas dos seres vivos são formadas por célula. Exemplo dessas estruturas: a tua pele, os teus ossos, o teu sangue, o teu pulmão, o teu coração. Todas essas estruturas que formam o teu corpo são formadas por pequenas unidades vivas, chamadas de células. Disse também que a célula é a unidade funcional dos seres vivos. As células realizam funções semelhantes àquelas funções que os seres vivos realizam, como, por exemplo, respiração. Respiração é realizada pelos seres vivos e uma célula tem a capacidade também de respirar. Alimentação. Os seres vivos se alimentam. Então as células também têm capacidade de consumirem alimento e até mesmo produzir o seu próprio alimento. Isso mesmo, células se alimentam, respiram, se reproduzem. Da mesma forma que os seres humanos, os seres vivos se reproduzem, uma única célula também tem a capacidade de se reproduzir. Inclusive, o nosso corpo foi formado porque as células que formam ele foram se reproduzindo. Tá certo? Dando continuidade aqui, as células dos seres vivos, elas podem ser diferentes. Em um mesmo ser vivo, pode ter vários tipos de célula, ok? Sendo que, mesmo as células sendo diferentes, as células de uma planta, diferente de uma célula animal, de uma célula de uma bactéria, tem suas diferenças. Até mesmo no corpo de um único ser vivo pluricelular, as células geralmente são diferentes uma das outras. Existem grupos de células diferentes entre eles. Entre esses grupos há diferenças no formato da célula, no trabalho que as células realizam. Mas apesar dessas diferenças celulares, todas as células, quer seja uma célula de uma bactéria, que é o ser vivo mais simples que conhecemos, quer seja as células de um animal mais complexo que exista. As células que constituem o corpo desses animais são constituídas por três estruturas básicas, três partes básicas: a membrana, o citoplasma e o material genético. A membrana da célula é a estrutura da célula responsável por dar limite entre o lado interno e o lado externo da célula. O que está no interior da célula está envolto pela membrana. A membrana está em volta de todo o conteúdo que está dentro da célula. Então a membrana da célula tem essa função, de dar um limite entre o meio interno e o meio externo da célula. Também a membrana é responsável pela circulação de substâncias que entram e saem dentro das células. As substâncias que entram e aquelas que saem de dentro das células primeiro passam pela membrana. A membrana permite a passagem ali de substância para o lado de fora e para o lado de dentro, para o lado interno ou para o lado externo da célula. O citoplasma é a região do planeta onde existem organoides. Organoides são pequenas estruturas que estão ali na região do citoplasma. Esse citoplasma é constituído por várias substâncias, e dentro dessas substâncias estão inseridas ali organoides, que significa dizer pequeno órgão. Organoides são pequenos órgãos, órgãos que realizam respiração, que realizam digestão, produção de proteínas, produção de lipídios,
produção de tudo aquilo que a célula necessita. Dentro do citoplasma existem ali esses organóides que realizam essas funções, essas atividades. A outra parte que toda célula possui é o material genético. Toda célula possui material genético. Esse material genético é responsável pelas características que serão manifestas nos descendentes desses seres vivos. Então, no meu corpo, nas células do meu corpo, existe um material genético. E esse material genético vai ser responsável pela transmissão das minhas características para os meus descendentes, ou seja, os meus filhos. Cada um de vocês possui um material genético. E esse material genético vai ser passado para os filhos de vocês. E os filhos de vocês terão características semelhantes à de vocês. Em alguma coisa, ele vai ser parecido com vocês. Seja na cor da pele, na cor do cabelo, em alguma situação, em alguma parte dos filhos de vocês, eles apresentarão as características que estavam presentes em vocês. Tá certo? Também existem dois tipos de célula. Em algumas células, esse material genético está guardado, está protegido por uma membrana. Essa membrana é o que chamamos de núcleo. É o que forma um núcleo, que limita a região do núcleo. Tá certo? Existe uma membrana e essa membrana forma, dá origem ali à região do núcleo. E dentro desse núcleo se encontra o material genético. Existem células que não possuem essa membrana, que essa membrana ela não existe, e por ela não existir, não vai existir o núcleo. Sem o núcleo, o material genético da célula vai se encontrar espalhado por todo o citoplasma. Quem é que apresenta esse tipo de célula aonde o material genético está espalhado pelo citoplasma? As bactérias. Né? Exemplo de seres vivos aonde as células possuem um núcleo e dentro dele está o material genético. Nós, seres humanos. Todos os outros seres vivos. Aos seres vivos que apresentam célula com membrana, ou seja, que formam um núcleo, aonde o material genético está dentro, a gente fala que esse tipo de célula é eucarionte. No caso das bactérias, as quais não possuem uma membrana formando um núcleo, chamado de membrana nuclear, onde delimita, onde forma o núcleo e dentro deles deveria estar o material genético, as bactérias não possuem essa membrana. Significa dizer que elas não possuem um núcleo e o material genético dela se encontra espalhada no citoplasma. E por isso ela recebe o nome de célula procarionte. Resumindo, célula procarionte não tem núcleo. Se não tem núcleo, o material genético está espalhado no citoplasma. Célula eucarionte possui núcleo. Quando ela possui núcleo, ela é chamada de eucarionte e significa dizer que o material genético dela está dentro deste núcleo. Esta foi a aula de hoje. Eu vou parar por aqui, continuo na sequência com outra aula a respeito da célula, sendo que eu posso parar aqui para o vídeo não ficar muito longo aí e ficar cansativo, tá certo? Até logo mais.